Ministério Público Federal processa Eletronorte e a FUNAI por coação ao povo Vaimiri e Atruari. Amazonas cria mais de 12 mil novas vagas e alcança 884 mil empregos formais. Tribunal Regional Eleitoral autoriza governo do estado a pagar abono aos professores com recursos do Fundeb. Manaus tem mais 77 novos casos de sarampo em uma semana. Mudança na cúpula da polícia. Coronel Amadeu Soares assumiu hoje a Secretaria de Segurança Pública. Petrobras anuncia redução no preço da gasolina a partir de hoje. FMI reduz a expectativa de crescimento para o Brasil em 2018 e 2019. Bolsonaro ataca o PT e diz que o próximo presidente deve ter compromisso com a pátria e não com corruptos na cadeia. Haddad desiste de constituinte, diz que vai propor apenas emendas e se afasta de José Dirceu. Papa diz que o diabo está vivo e fazendo hora extra para prejudicar a Igreja Católica. Furacão Michael segue para a Flórida após deixar 13 mortos da América Central. Homem é morto a tiros em feira no bairro de Santo Antônio. É o Jornal da Manhã que começa agora. Previsão do tempo. O dia fica claro a parcialmente nublado, prevê o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O clima-tempo diz que a probabilidade de chover 5 milímetros é de 80% e que a temperatura máxima será de 36 graus. Manaus amanhece com 25 graus e 79% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. É terça-feira, 9 de outubro. Chegamos aos 282 dias do ano. Faltam 83 para terminar 2018. Dia de São José Leonardo. Também é o dia da União Postal Universal, dia do atletismo, dia do analista de suporte e o dia do profissional do consórcio. No judaísmo é o dia do Yom Kippur. O Rio Negro baixou 3 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 21 metros e 33 centímetros. O aeroporto Eduardo Gomes operou sem restrições para pousos e decolagens durante esta madrugada. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. 1820, Guayaquil declara a independência da Espanha. 1944, Segunda Guerra Mundial, primeiro-ministro britânico Winston Churchill e o premier da União Soviética Joseph Stalin começam uma conferência de 9 dias em Moscou para discutir o futuro da Europa. Em 1980 é usado pela primeira vez na história um serviço bancário por computador Home Bank no Tennessee. 2006, YouTube é comprado pelo Google por 1,65 bilhão de dólares. Agora 5 horas e 50 minutos em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Vamos às notícias. O comércio de Manaus terá funcionamento especial na quinta-feira, dia 12, data em que se comemora o dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. O comércio da região central funcionará das 9 às 13 horas. Os shoppings abrem suas praças de comelância, ou seja, as praças de alimentação, a partir das 10 horas. Já vamos às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia a você ouvinte do Jornal da Manhã. Muita fumaça por aí, Pellegrini. Muita, Paulo Guerra, insuportável. Nós que começamos a nossa rota, vamos colocar dessa forma, na área da zona leste da cidade, no pronto-socorro Platão Araújo e João Lúcio. Paulo, praticamente não dá para respirar, a situação é realmente muito complicada. O cheiro da fumaça fica na pele. Cinza cai em cima dos veículos, muita fumaça, uma situação realmente muito complicada, absurda na zona leste da cidade, devido às queimadas que ocorrem no extremo leste da cidade. Está quase que insuportável realmente essa névoa seca que está encobrindo a cidade e causando muitos problemas às pessoas, principalmente respiratórios. Pellegrini, quem está acompanhando o Jornal da Manhã é o pessoal lá da comunidade Novo Céu, em Altaz, e que estão acompanhando também o que você está dizendo, assim como a Janete Castro Amorim, que está lá no Rio Grande do Norte, acompanhando o Jornal da Manhã. Um bom dia a todos e os nossos agradecimentos pela audiência. Deixa eu aproveitar também, Paulo, e mandar um abraço para nossos ouvintes lá na comunidade Supiá, próximo a Manacapuru, comunidade do Lago do Limão e toda aquela turma que ouve o Jornal da Manhã, as pessoas que trabalham muito cedo, principalmente na roça, que tem o seu radinho ligado e sempre escutando o Jornal da Manhã. Pellegrini, temos aí um acidente, segundo informações
não confirmadas, no viaduto na Avenida Recife, na alça que desce para o V8, que é nada mais, nada menos que a Efigênio Salles. Vamos verificar, Paulo, nós estamos aqui nas proximidades, não estamos tão pertinho assim, estamos no pronto-socorro João Lúcio, não fica tão longe assim, vamos dar uma descida e ver o que está acontecendo realmente. Já vamos trazer mais informações em relação a esse possível acidente. Tá bom, Pellegrini, e o trânsito nesse instante, como é que está? Já de maneira agitada, né, Paulo? Já começa nesse horário, já começa a ficar mais forte, começa a ficar mais agitado, principalmente nas saídas dos bairros mais distantes, como a área da Cidade Nova. Passamos agora há pouco, quando viemos do pronto-socorro do Instituto Médico Legal, passamos pela Avenida Camapuã, logo depois passamos também pela Avenida Noel Núceas, Paulo, e a movimentação já começa a ficar mais forte nesse momento. Retorno às aulas na rede estadual e municipal, o trânsito tende a ficar hoje, Paulo, bem mais agitado do que ontem. Ainda há pouco, só uma correção, ainda há pouco falava que dia 12 é quinta-feira, na realidade é sexta-feira e não quinta-feira, como dissemos ainda há pouco. Está feita a retificação. Dia 12. Feriadão, né, Paulo? Mais um. É final de semana prolongado, Pellegrini, e desfrute, Pellegrini, final de semana. Opa, que bom, Paulo Guerra, né? Falando em desfrute, Paulo Guerra, mais uma vez a Ponte Rio Negro terá, né? Assim a gente já está acostumado a noticiar, uma grande movimentação, tem fumaça ainda naquela área ali logo após a ponte. Mais uma vez a gente pede cuidado para quem estiver dirigindo pela M070. Até o quilômetro 33, asfalto, duplicado, uma beleza. Daí em diante, obras na pista e é preciso ter muito cuidado. Pois é, Pellegrini, mal eu falei aqui que quinta-feira era 12 e os ouvintes mandaram logo a correção aqui através das redes sociais. Sexta-feira eu já falei e fui induzido ao erro aqui pela matéria que recebemos na nossa redação. Eu não atentei para esta data, que na realidade é sexta-feira, dia 12. Pellegrini, falando em dia 12, sexta-feira, feriadão aí pro pessoal, muita gente deixando Manaus e rumo aos balneários, a outros municípios, a movimentação deve ser intensa, não? Ah, sim, Paulo, com certeza. Já há uma preparação por parte da balsa, né, Paulo, ali do Careiro, da travessia daqui da Ceasa até o Careiro lá, a movimentação no último final de semana. Esse final de semana de eleição foi grande, foi das maiores, de lá para cá uma fila quilométrica, muita gente reclamando, porém as balsas estavam à disposição sim, só que demora, né, Paulo, para o embarque. A travessia também é uma travessia demorada de aproximadamente 1h30 e nós tivemos aí uma grande concentração de veículos de lá para cá, do Careiro da Várzea até Manaus. Pellegrini, quero comunicá-lo que na sexta-feira vai recomeçar a propaganda eleitoral obrigatória para presidente. Isso. Sexta-feira. Muda o nosso horário mais uma vez, a gente fica mais apertado por ali, mas aí logo depois, né, Paulo, depois de, acredito aí, mais 2 semanas, devemos voltar à normalidade. Pois é, Pellegrini, e você só sairá ao desfrute, não é eu que saio, é você que sai após o jornal, por favor, tá? Ah, sim, Paulo, com certeza, vamos nos entregar ao desfrute. Afinal de contas, ninguém é de ferro, né, Paulo? Eu gosto muito de estar ali naquele axerito, tem outros que gostam de estar nos shoppings, né? E por aí vai. Pois é, pelo menos está um ar-condicionado. Pellegrini, um homem foi morto a tiros em uma feira no bairro de Santo Antônio. Qual a motivação deste crime, meu caro? A polícia trabalha nessa investigação, Paulo Guerra, né? Tem características sim de acerto de contas, Paulo. 3 homens chegaram na feira do Santo Antônio, um deles desceu do carro, foi em direção à vítima e disparou 3 tiros na cabeça. A vítima conversava com um amigo, né? Um amigo que ficou desesperado, Paulo Guerra. Os tiros atingiram a cabeça da vítima. O homem que matou não levou absolutamente nada da vítima, ele chegou tão somente para executá-lo. Pellegrini vai voltar daqui a pouco e contar tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho. Muito bem, Paulo, daqui a pouco a gente traz essas e outras informações. Pellegrini, sem antes falar sobre um fato inusitado, roubaram um ônibus ontem, Pellegrini, não foi nem um assalto, roubaram um ônibus, né? Pois é, Paulo, levaram o coletivo, levaram o ônibus, né? Daqui a pouco a gente vai trazer mais em relação a esse assunto, onde também, Paulo Guerra, uma pessoa saiu ferida no assalto a ônibus, ferida a faca. Daqui a pouco a gente vai trazer essas informações também.
Bem como, Paulo Guerra, vamos trazer informação também do homem que caiu ontem, que estava consertando o telhado, pedi informações dele hoje, agora na madrugada. Ele foi liberado à noite de ontem, teve fratura aí na área das costelas e já foi liberado. Ele caiu em cima da mesa, foi esse caso de ontem, né? Pois é, Paula, para quem não ouviu o Jornal da Manhã ontem, o homem foi consertar o telhado ontem por volta de 4h45 da manhã. Ele, para evitar o sol quente, né, que é o telhado de alumínio, foi consertar o telhado. Ele caiu em cima da mesa de jantar, né, da sala de janta, e a mulher o levou ao pronto-socorro e ainda esculhambava com ele lá. Toma cuidado, Raimundo, tudo que tu faz é desse jeito, é desastrado. Muita gente ficou com pena, porque é triste o homem pegar ralho da sua mãe. Ô, Peregrini, ele estaria com medo do marido de aluguel, aquele camarada que é o faz tudo? Pois é, né? Tá na moda esse negócio. Diz que tem marido de aluguel agora. O cara disse que vai lá consertar uma torneira e acaba passando 4, 5, 6 horas dentro da casa do peão. O negócio é complicado. Pois é, Peregrino, imagine só você consertar um telhado de uma casa, essas coberturas feitas de alumínio com frio que faz em Manaus, não? Pois é, a última vez que ele tentou consertar no horário de meio-dia, ele encostou a costa e a pele dele ficou grudada no alumínio. Aí dessa vez ele foi fazer de madrugada e acabou caindo em cima da mesa. Fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade estiveram monitorando na manhã de ontem a situação da área de preservação permanente no corredor ecológico urbano do Igarapé do Mindu, na altura do conjunto Petros, alvo recente da ação de invasores. O monitoramento é necessário para evitar que os invasores retornem ao local e voltem a destruir a vegetação. A visita foi acompanhada por policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental e integrantes do Grupo Integrado de Prevenção às Invasões de Áreas Públicas do Estado. A área foi alvo da ação dos invasores no feriado prolongado da Semana da Pátria. Temos informações em Manacapuru com José Alberto Zegdeg. Daqui a pouco, como parte da programação da Semana Municipal de Proteção e Defesa Civil, iniciada nesta segunda-feira, a Prefeitura realiza nesta terça-feira atividade de panfletagem e orientação de prevenção e percepção de risco em 4 comunidades localizadas em áreas de risco na capital e a exposição Defesa Civil no Centro Comercial de Compras Manauara Shopping. As atividades têm como objetivo proposto divulgar os conceitos de prevenção de riscos e desastres a moradores de área de risco e a sociedade em geral. Dentro da programação de levar o pedágio ambiental para a Zona Leste nesse mês de outubro, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade realiza nesta quarta-feira, a partir das 9 horas, a 10ª edição do projeto na Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, antiga Rua do Fuxico, no Jorge Teixeira. A cada mês uma zona diferente é contemplada. Desde que teve início em agosto deste ano, o projeto já distribuiu 5,4 mil mudas frutíferas ornamentais e medicinais. Agora 6h05 em Manaus. Mais de 200 idosos e deficientes de Iranduba ainda não se recadastraram junto à Previdência Social. A reportagem é de J. Rai. De acordo com dados do Centro de Referência da Assistência Social, o município de Iranduba tem 1.204 idosos e 1.076 pessoas com deficiência que recebem o BPC, o benefício de prestação continuada. Segundo a coordenadora do CRAS, Gilce Rocha, 101 idosos e 177 portadores de deficiência ainda não compareceram ao órgão para fazer o recadastramento, que tem prazo até o dia 31 de dezembro deste ano. Ela explica que o procedimento é uma exigência do Ministério da Previdência Social e deve ser feito o mais rápido possível para evitar imprevistos de última hora. Quem não comparecer para se recadastrar pode ter o benefício suspenso a partir do ano que vem. A coordenadora Gilce Rocha aproveitou o contato com a reportagem para informar que o CRAS de Iranduba voltou a funcionar na sede própria do órgão, na Avenida Solimões, no bairro Alto da cidade. São mais de 2.000 atendimentos por mês, incluindo questões referentes ao programa Bolsa Família, Cadastro Único, BPC, atendimento psicossocial, emissão de carteira do idoso, etc. O CRAS de Iranduba funciona pela manhã e também à tarde. Para o Jornal da Manhã,
J. Rai. 6h07 em Manaus. É tomado contato com Manacapuru. José Alberto Zegdeg, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da difusora. Bem, Paulo, moradores do bairro Morada do Sol, que residem próximo à TV RBN, Redes Boas Novas, aqui em Manacapuru, estão reclamando, assustados com a invasão de vândalos nos prédios que estão abandonados na área da TV. A Rede Boas Novas pertence à Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E desde que foi desativada, a casa onde morava o caseiro ficou abandonada. Desde então, segundo os moradores, a casa virou um verdadeiro covil de delinquentes que se aproveitam do local para uso de drogas. Um dos moradores, que não quis se identificar, disse que a maioria dos usuários de drogas são menores de idade. Disse ainda que já avisou o Conselho Tutelar, mas até então nenhuma providência foi tomada. A polícia também já foi chamada várias vezes, mas sempre que vai ao local, os vândalos já se evadiram. Os moradores dizem que não tem horário para o uso de drogas, independente de ser dia ou noite, sempre tem alguém dentro da casa usando drogas. Com medo de represália por parte dos vândalos, os moradores preferem não se identificar. Entramos em contato com o ex-repórter da TV, comunicador Alexandre Maia, o qual nos informou o número telefônico do responsável pelo local, pastor Giovanni. Tentamos por várias vezes contato com o pastor Giovanni, mas não nos atendeu e nem retornou nossas ligações. Uma situação constrangedora para quem mora vizinho à área abandonada. Os moradores pedem providências por parte dos responsáveis da TV ou pelas autoridades competentes, pois até o mato já está invadindo o local. Bem, Paulo, ouvindo o Jornal da Manhã, está nosso amigo Ananias e família lá na comunidade Patauá, no Rio Manacapuru. Aliás, Paulo, o interior do município de Manacapuru é ligado diariamente, todas as manhãs, no Jornal da Manhã. A eles, nossos agradecimentos pela audiência. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6:09, ali interagindo com os ouvintes, queremos agradecer a todos que estão se manifestando aqui através do aplicativo Humano, com mensagens e informações. O gerenciamento do risco sanitário e a qualidade da assistência oferecida aos usuários de unidades hospitalares são os temas do encontro Gestores pela Segurança do Paciente, que a Prefeitura realiza hoje de 13h30 às 16h30 no auditório do Ministério Público do Amazonas. A invasão de um terreno de responsabilidade da Manaus Ambiental, localizado no bairro da Redenção, e a necessidade da concessionária apresentar a aprovação do Instituto Municipal de Planejamento Urbano Implube para a construção de novos reservatórios na capital levaram a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegado do município de Manaus, a AGEMAN, a notificar a concessionária de água na manhã desta segunda-feira. Conforme a notificação, a empresa terá um prazo de 10 dias para informar a Agência Reguladora do município a razão da falta de alvará de construção e placa de identificação das novas obras. O Ministério Público Federal no Amazonas denunciou à Justiça os representantes legais do Núcleo de Desenvolvimento Socioeducativo em Saúde e Meio Ambiente, o NUCEMAC, Maria Santana Cabral dos Santos, Robson Cavalcante da Silva e Carlos Alberto Muniz Pantoja pelo crime de peculato. De acordo com a ação, os denunciados desviaram mais de 5,5 milhões em recursos federais destinados à construção de moradias rurais no município de Boa Vista do Ramos. Os recursos do Programa Nacional de Habitação Rural, oriundos do Orçamento Geral da União, foram repassados ao NUCEMAC no ano de 2013 por meio de 10 termos de cooperação e parceria firmados com a Caixa Econômica Federal. O referido programa previa o repasse de um montante de mais de 13 milhões em recursos públicos. 6h10. O encontro de Manaus com sua identidade marca as comemorações dos 349 anos da capital amazonense, com a inauguração do Museu da Cidade no Paço da Liberdade, localizado no Centro Histórico. A tradição do Boi Bombá também integra a programação com a realização da 21ª edição do Boi Manaus, festa que acontece pelo 4º ano consecutivo no Complexo Turístico Ponta Negra, na zona oeste da cidade. Além disso, a exposição das obras que fazem parte da pedra fundamental da Pinacoteca Municipal inaugura um novo momento no Les Artistes Café Teatro na Avenida 7 de Setembro. O primeiro Museu de Identidade da cidade abre as portas à população no dia 24, dia em que se comemora o aniversário de Manaus.
O terceiro colocado nas eleições para o governo do estado, Davi Almeida, do PSB, disse que não irá apoiar Amazonino Mendes nem Wilson Lima no segundo turno. Disse não se sentir representado por Amazonino Mendes ou Wilson Lima. O deputado estadual teve 23,60% dos votos. Com a derrota, ele deixa a Assembleia Legislativa do Estado no fim do ano. Em coletiva de imprensa ontem, Davi disse que não vai se dedicar a fazer campanha por nenhum candidato e que deve cuidar de sua mulher que está doente. O coronel da Polícia Militar, Amadeu Soares, assumirá a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas. A posse do novo titular da pasta acontece hoje, informou o governo do estado. O coronel da Polícia Militar, Anésio Paiva, continuará na Secretaria de Segurança Pública, atuando como secretário adjunto. O secretário extraordinário de Estado e coronel da Polícia Militar, Walter Cruz, que coordena o programa Guardian 24 Horas, afirma que a mudança é estrutural. É uma mudança que visa melhorar o combate e o enfrentamento do tráfico de drogas e das facções criminosas, disse ele, por meio de sua assessoria de comunicação. Manaus teve 77 novos casos de sarampo durante a última semana, segundo o 31º informe epidemiológico de monitoramento do sarampo, divulgado semanalmente pela Prefeitura de Manaus. De fevereiro até outubro, já foram mais de 8.000 casos notificados, sendo 990 confirmados até então. A Secretaria Municipal de Saúde afirmou que boletins têm mostrado tendência de redução do número de casos. Do total de 8.108 casos notificados, apenas 447 foram descartados e 6.641 continuam em investigação, aguardando o resultado laboratorial. Manaus está em situação de emergência por conta das ocorrências de sarampo e já registrou 4 mortes pela doença. O Amazonas teve crescimento do estoque de empregos formais e chegou a 584.318 vínculos em 2017, aponta a relação anual de informações sociais do Ministério do Trabalho. Foram 12.283 novas vagas, o que representa um aumento de 2,15% em comparação com 2016. Os setores com maior número de postos de trabalho foram o de administração pública, que fechou o ano com 196.624 empregos. Serviços com 166.052 postos preenchidos, indústria de transformação 97.273. A RAIS é a base de dados mais completa sobre empregadores e trabalhadores formais no Brasil. O documento é um dos mais importantes para as estatísticas brasileiras, porque traz informações sobre todos os empreendimentos formais do país, desde aqueles sem nenhum funcionário até empresas com milhares de empregados. A partir dos dados da RAIS é obtido o perfil das empresas e dos trabalhadores brasileiros, que serve para a elaboração de políticas públicas de emprego do governo e para o pagamento de benefícios. Confira a hora. 6h14. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas autorizou ontem o governo do estado a utilizar verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, para o pagamento do abono aos professores e pedagogos da rede estadual de ensino. Na decisão, o juiz Bartolomeu Ferreira de Azevedo Júnior argumenta que o abono não causa desequilíbrio no pleito eleitoral, apesar da participação do governador Amazonino Mendes do PDT concorrer à reeleição. No começo de setembro, ao governo do estado pediu a autorização do pagamento do abono ao TRE ainda no último mês, considerando que, com a medida, conseguiria empregar o percentual de 60% dos repasses do Fundeb com o pagamento da remuneração, o mínimo exigido pela legislação. Segundo o Executivo Estadual, em 2018 foram aplicados apenas 49,01% para a remuneração dos profissionais do magistério. O Ministério Público Federal no Amazonas ajuizou a ação civil pública com pedido de liminar para impedir que a Eletronorte e a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, tomem qualquer medida no sentido de impor ou condicionar a efetivação de programa voltado ao povo Vaimiri-Troari, a concordância dos indígenas com a construção da linha de transmissão Manaus-Boa Vista-Urinhão de Tucuruí, cujo traçado abrange a terra indígena onde vivem os Quincha, como se autodenominam os Vaimiri. Para o Ministério Público Federal, a exigência caracteriza a prática abusiva de coação. A ação do Ministério Público Federal pede em caráter de urgência que a Justiça suspenda o cronograma previsto pela Eletronorte, em que a empresa condiciona a continuidade do programa Vaimiri-Troari à concordância dos indígenas com a linha de transmissão,
e qualquer outra medida restritiva em relação à continuidade dos repasses de recursos referentes ao programa até o final do processo. O Ministério Público Federal também requer que a Eletronorte e a FUNAI sejam proibidas de impor de forma unilateral prazos para análise do empreendimento sem a realização de consulta prévia, livre e informada, conforme a Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Os pedidos finais da ação, o Ministério Público Federal quer a confirmação de todos esses pedidos em caráter definitivo e pede também o pagamento da indenização no valor de R$1 milhão por dano moral coletivo e a anulação de cláusula de termo de cooperação firmado entre a Eletronorte, a FUNAI e a Associação da Comunidade Indígena Vaimiria Troari, que condiciona a continuidade do programa à aceitação dos indígenas em relação à execução do projeto do Linhão. Polícia. O que aconteceu nas últimas horas na cidade, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra. Foram presas a Stephanie Potilha da Costa Cavalcante. Ela tem 23 anos de idade. A Milena Viana Acácio, 20 anos. E a Valmira Alice da Costa Pontes, 23 anos. Elas foram presas em flagrante, estavam roubando produtos de uma loja de cosméticos, Paulo Guerra. Era aquele creme de passar na cara, aquela argamassa que tira a ruga da mulherada, era creme de passar no pé, creme de passar na mão, esmalte, sobrancelha de rena, tudo elas estavam roubando. Uma delas, Paulo, raspou a sobrancelha e usava aquela sobrancelha de rena, aquelas que quando são uma feita fica igual sobrancelha de macaco, né? Aquilo pintado na cara da mulherada, daquelas que não pintam direito. Vai no salão bacana, fica legal. Elas estavam roubando esse tipo de material, foram flagradas, a polícia foi acionada e as 3 foram detidas e levadas à delegacia. Foi uma ação dos policiais da 24ª SICOM que as conduziram para a delegacia. A área central da cidade agora bem melhor policiada, na 24ª SICOM aí, com o Dantas agora na área, resolvendo a situação da bandidagem no centro da cidade. As 3 foram levadas para delegacias e vão passar por audiência de custódia. Um ônibus foi assaltado, Paulo Guerra, o ônibus foi roubado e uma pessoa ficou ferida à faca. Aconteceu a noite de ontem. A polícia fez o cerco e já está pega os bandidos. Eles conseguiram fugir, mas a polícia já tem informações. Um deles foi reconhecido por passageiros e a partir desse momento já está chegando aí com certeza a elucidação desse crime. A pessoa que foi esfaqueada não corre risco de vida, foi apenas riscada a faca e a polícia trabalha nessa situação de prender esses bandidos. Graças a Deus diminuiu e muito a situação de ônibus assaltados na cidade. Conversávamos com o secretário, o supersecretário, o secretário extraordinário do projeto Guardian 24 Horas, o coronel Walter Cruz. Eles nos passavam essa informação, Paulo Guerra, na programação de domingo especial de eleição. Ele nos dizia, tinha os números oficiais da satisfação em dizer que diminuiu e muito os assaltos a ônibus na cidade. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Uma pessoa deu entrada no João Lúcio, vítima de agressão física. Um homem apanhou com um golpe de uma lixeira, essas lixeiras que ficam na frente da casa. Começou uma briga, ele viu a lixeira solta e sentou-lhe na cabeça de seu oponente. Os dois estavam brigando devido a uma rixa por tráfico de drogas. Não estavam armados com arma de fogo, mas um pegou uma lixeira e sentou-lhe na cabeça do outro, que deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Briga de bar. Por pouco não acaba em tragédia na noite de ontem. 2 homens estavam brigando, eles tomavam cachaça, estavam rindo, um contando piada pro outro, até que começaram a beber. Beberam, quando começaram a passar da conta, houve uma discussão e um deles foi pra cima do outro com uma cadeira. O outro conseguiu se armar com uma faca. Um puxou a faca pro outro. Foi quando os demais
as demais pessoas que estavam no bar, os demais frequentadores, um deles gritou: olha a faca! Olha a faca, José! Olha a faca! E o José conseguiu se desviar da facada, ainda assim, bastante ferido, deu uma entrada no pronto-socorro. No pronto-socorro Platão Araújo, este também localizado no coração da zona leste da cidade. Um homem deu entrada vítima de uma paulada na costa, pegou na costela. Ele estava jogando dominó, quando de repente um homem que não gostava dele, um homem que tem raiva dele, foi por trás. Ele estava com as pedras de dominó na mão. Rapaz, ele pegou-lhe uma paulada no meio da costa, um ripão 3x4, pegou-lhe essa lapada do ripão que ficou sem ar, caiu por cima da mesa do dominó. O homem que agrediu deu só essa paulada e saiu correndo. O homem ficou mais ou menos 1 minuto sem respirar. Quando voltou, foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo. Estava sem saber nem o que tinha acontecido, estava todo leso. Levou-lhe uma paulada no meio da costa, não sabe dizer nem porquê, apanhou. Outra pessoa deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Esse homem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, foi agredido a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. A briga também começou em um bar. Os dois estavam tomando cachaça. Daí em diante, Paulo Guerra acabou o dinheiro. Eles compraram uma garrafinha de cachaça, aqueles corotes, e foram tomar mais à frente numa esquina. Estavam tomando cachaça, tirando o gosto com jabá. Só tinha um pedaço de jabá. Um passava o pedaço pro outro, um chupava um pouquinho, tirava o sal, depois passava pro outro que chupava um pouquinho também, um pedaço de jabá, o mesmo. E daí tiravam, aí tomavam cachaça. Houve um desentendimento e um deu-lhe uma violenta peia, uma pisa no seu oponente, que deu uma entrada no pronto-socorro Platão Araújo, cheio de hematomas pelo corpo. Ainda de pronto-socorro, um homem levou um golpe de vergalhão na cabeça, aquele ferro grosso, levou-lhe uma ferrada na cabeça e também deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Logo depois de ser atendido rapidamente no Platão Araújo, ele foi conduzido por uma ambulância ao pronto-socorro João Lúcio, onde trata-se muito bem dos impactos, né, de traumas na cabeça. João Lúcio é especialista nisso, o pronto-socorro João Lúcio, e esse homem foi transferido para lá com esse golpe, com a cabeça rachada devido a esse golpe de ferro. Não se sabe ainda o motivo pelo qual esse homem levou essa ferrada na cabeça. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, noite, madrugada considerada tranquila na cidade, graças ao grande trabalho da polícia, que vem melhorando e muito a situação da polícia, do policiamento na cidade. Apenas uma ocorrência por homicídio, ainda assim com características de acerto de contas. Foi lá no estacionamento da feira do Santo Antônio. Um homem, até o momento não identificado, foi assassinado com 1, 2, 3 balaços na cabeça e não resistiu aos ferimentos e morreu. O homem que atirou, o assassino, fugiu e não foi identificado até o presente momento. As primeiras informações dão conta de que o acusado, o homem que atirou, fugiu na companhia de mais 2 homens. A vítima, o homem que morreu, estava conversando com um amigo. O amigo ficou em estado deplorável, muito, mas muito nervoso. O amigo da vítima, do homem que morreu, ficou em estado de choque.
O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 62 exames de corpo de delito. E um desses casos, Paulo Guerra, um homem que foi barbaramente agredido pelo próprio cunhado. É por isso que eu digo sempre, cunhado não é parente. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Aqui no concurso 4.796, acumulou dezenas sorteadas 30, 53, 66, 67, e 76. Repita, Eduardo. 30, 53, 66, 67 e 76. Quantos apostadores na quadra? 53 apostas ganhadoras com premiação individual de R$7.825,39. E o terno? O terno teve 4.228 ganhadores. O prêmio para cada um deles, R$147,51. Qual foi o concurso da Loto Fácil? Concurso de número 4.796. 15 acertos. 15 acertos, Loto Fácil, concurso de número 1721. Duas apostas ganhadoras, uma de São José dos Campos, as duas em São Paulo, uma São Paulo capital, a outra em São José dos Campos. E cada o uma prêmio? recebe R$1.033.820,81. 14 acertos. 14 acertos, 518 ganhadores, o prêmio R$1.754,54. 16.785 apostadores com 13 acertos, R$20. Com 12 acertos foram 202.244 apostas ganhadoras. O prêmio, R$8. Tem muita gente ruim de número, 1.066.382. Vou receber só R$4, porque acertaram 11 dezenas. Mas melhorou, eram R$2 só. Era verdade. A Loto Fácil sorteou as dezenas 01, 03, 04, 05, 06, 08, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 21 24 e 25. Agora 6h34. Esportes. Após ser cortado das partidas amistosas da seleção brasileira contra a Arábia Saudita e a Argentina por conta de uma contusão na panturrilha, o lateral esquerdo Marcelo voltou aos treinos no Real Madrid ontem. A seleção brasileira iniciou ontem no centro de treinamento do Tottenham, em Londres, na Inglaterra, sua preparação visando os amistosos contra a Arábia Saudita e a Argentina, nos dias 12 e 16 deste mês. Sem contar com alguns jogadores que ficaram na academia realizando fortalecimento muscular, o treinador já comandou o primeiro trabalho em campo para a parte da delegação. Únicos que faltavam para fechar o grupo de convocados, Renato Augusto e Lucas Moura, chamado nesta segunda após a confirmação do corte de Everton do Grêmio, se apresentaram no fim da tarde, início da noite na cidade inglesa. O Campeonato Brasileiro entrou em suas últimas 10 rodadas e a 29ª irá trazer grandes emoções na disputa pelo título. Internacional e São Paulo, que vinham travando duelo pessoal pela liderança até poucas rodadas atrás, irão se enfrentar no Beira-Rio no próximo domingo às 16 horas no horário de Brasília. E um jogo que pode definir quem segue brigando pela taça e quem se distanciará da briga pelo primeiro posto. Isso porque no mesmo dia e horário o líder Palmeiras irá receber o Grêmio no Pacaembu. Se vencer, o Verdão poderia chegar até 7 pontos de vantagem sobre o Tricolor em caso de derrota deste, ou 6 pontos sobre o Colorado. Por sua vez, a equipe de Renato Gaúcho tem a possibilidade de encurtar a diferença para o Alviverde para 2 pontos. Na partida que abre a rodada no sábado às 17 horas, o Flamengo irá ter um clássico pela frente. O rubro-negro tenta alcançar o seu segundo triunfo sobre o comando de Dorival Júnior contra o Fluminense, e um resultado positivo poderá significar colar no líder ou se manter próximo do time de Felipão. O Fluminense mesmo precisou fazer força para vencer o Paraná nesta segunda no Maracanã com gols de Jadson, Doz, Richard e Luciano. O tricolor sobrou em campo diante de um adversário completamente entregue. Fez 4-0, deu um salto na tabela de classificação e complicou ainda mais a vida do lanterna do Brasileirão. Hoje tem Botafogo e Vasco da Gama. O jogo começa às 7 horas da noite, hora Manaus. Últimas notícias. O dólar fechou em forte queda nesta segunda-feira após os resultados das eleições realizadas no domingo.
A moeda norte-americana caiu 2,31%, vendida a R$3,76,58. Foi a maior queda percentual desde o recuo de 5,59% de 8 de junho passado. É também o patamar mais baixo de fechamento em 2 meses. O principal índice da Bolsa Brasileira, B3, a fechar em alta de 4,57% a 86.083 pontos. A alta diária foi a maior desde 2016. O IBGE divulga hoje os números da produção industrial de agosto. Em julho, houve recuo de 0,2%. A queda foi puxada pelo recuo na produção de bens de capital, como caminhões e máquinas. O pagamento do quinto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2018 vai ser feito no dia 15 de outubro, a próxima segunda-feira. O crédito bancário soma 3,3 bilhões e será destinado para mais de 2,5 milhões de contribuintes. Esse lote também contempla restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017. Se você quiser saber se teve a declaração liberada, acesse idg.receita.fazenda.gov.br. Repita, Eduardo. idg.receita.fazenda.gov.br. E ligar para onde? Ou então ligar para o Receita Fone, neste número 146, o 146. A Petrobras informou nesta segunda-feira que vai diminuir o preço médio do litro da gasolina a partir de hoje em 1,23% nas refinarias, de 2,2159 para 2,1889. Desde 28 de setembro, o preço vinha se mantendo estável. A hora em Manaus. 6h42. O Fundo Monetário Internacional reduziu suas estimativas de crescimento para o Brasil em 2018 e 2019. Para este ano, o fundo projeta uma expansão de 1,4% no Produto Interno Bruto PIB. Para 2019, a estimativa é de crescimento de 2,4%. Em julho, a estimativa era de expansão de 1,8% neste ano e de 2,5% no próximo. Em abril, o fundo previa expansão de 2,3% em 2018. Um homem detido no México junto com sua companheira quando transportava restos humanos em um carro de bebê confessou a um juiz ter assassinado ao menos 20 mulheres em crimes que configuram um perfil de feminicida em série, revelou hoje o promotor do caso. O secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo elogiou nesta segunda-feira o progresso significativo com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, durante o fim de semana e disse que os lados estão muito perto de concordar em detalhes para uma segunda cúpula entre Kim e o presidente Donald Trump. O diabo está vivo e fazendo hora extra para prejudicar a Igreja Católica Romana, disse o Papa Francisco. O Papa está tão convencido de que Satã tem culpa pela crise de abusos sexuais e pelas profundas divisões que assolam a Igreja, que pediu a católicos de todo mundo que recitem uma prece especial todos os dias de outubro para tentar afastar. A Igreja Católica tem sido abalada por uma sucessão de escândalos de abuso sexual na Alemanha, aos Estados Unidos e aqui ao Chile. Ao mesmo tempo, uma polarização crescente entre conservadores e liberais da igreja chegou até as redes sociais. A tempestade tropical Michael se tornou um furacão nesta segunda-feira e deve ganhar força rapidamente antes de atingir a língua de terra na Flórida na quarta-feira, com ventos de ao menos 160 quilômetros por hora, disse o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Fortes chuvas no fim de semana causaram 13 mortes da América Central depois que o Michael se formou na costa norte de Honduras. Atualmente o Michael é um furacão categoria 1, mas pode chegar ao continente na categoria 3 das 5 da escala Saffir-Simpson e provocar entre 10 e 30 centímetros de chuva, além de enchentes e relâmpago com risco de morte, segundo os meteorologistas. O governador da Flórida, Rick Scott, declarou o estado de emergência em mais de 20 condados ao longo da língua de terra de Big Bend, também na Flórida. Scott alertou os moradores da costa do Golfo dos Estados Unidos a se prepararem para possíveis ordens de retirada e colocou mais de 5.000 soldados da Guarda Nacional em alerta. O candidato do PT à presidência da República, Fernando Haddad, declarou nesta segunda-feira em entrevista ao Jornal Nacional ter desistido de propor uma constituinte se eleito conforme previa inicialmente o programa de governo do partido. Ele afirmou que pretende fazer reformas como a bancária e a tributária por meio de propostas de emenda constitucional enviadas ao Congresso. O presidenciável do PT, que disputará o segundo turno da eleição com Jair Bolsonaro, também disse discordar do companheiro de partido José Dirceu. Em entrevista ao jornal El País, o ex-ministro afirmou que é uma questão de tempo para a gente tomar o poder. Devia estar na cadeia.
Já o candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, desautorizou em entrevista ao mesmo jornal o general Hamilton Mourão, candidato a vice em sua chapa. Em entrevistas, o vice afirmou que a elaboração de uma nova Constituição não precisaria passar por eleitos. Sugeriu uma constituinte de notáveis e cogitou, em caso de anarquia, um autogolpe por parte do presidente com apoio das Forças Armadas. Bolsonaro declarou que Mourão foi infeliz ao dar essas declarações e que, apesar de o colega de chapa ser general e ele capitão, quem mandará no governo será o presidente que manda em todos. Bolsonaro ataca o PT e diz que o próximo presidente deve ter compromisso com a pátria e não com corruptos na cadeia. A reportagem é de Carol Marra. O candidato à presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, usou as redes sociais nesta segunda para atacar o Partido dos Trabalhadores. Com tweets que reforçam as suas propostas políticas de reduzir ministérios e privatizar estatais, Bolsonaro disse que querem colocar a desigualdade salarial entre homens e mulheres na conta dele, mas que o PT governa há mais de uma década e nunca resolveu o problema. O militar disputa o segundo turno das eleições com o petista Fernando Haddad. O militar culpou a corrupção pelos problemas na saúde, violência e falta de condições financeiras, se mostrando como possibilidade de mudança ao dizer que irá governar pelo exemplo. Após republicar em sua conta nas redes sociais uma notícia de que Haddad teria visitado o ex-presidente Lula um dia após o pleito, Bolsonaro ressaltou que o próximo presidente deve ter compromisso com a pátria e não com corruptos na cadeia. Ao compartilhar uma imagem em forma de agradecimento pelos mais de 7 milhões de votos no Nordeste, única região onde seu adversário conseguiu superá-lo, se disse contente por ter vencido em 5 das 9 capitais. O militar classificou o fato como o melhor resultado antipetista dos últimos 5 pleitos eleitorais. A ideia de Bolsonaro com isso é aumentar o seu eleitorado entre os nordestinos, que historicamente elegem candidatos do Partido dos Trabalhadores. Reportagem Carol Marra. 6h47. Partidos dos presidenciáveis derrotados no primeiro turno definirão nessa semana se no segundo turno apoiarão Jair Bolsonaro do PSL, Fernando Haddad do PT ou adotarão posição de neutralidade. No primeiro turno, Bolsonaro obteve 49,2 milhões de votos, 46,03%, e Haddad 31,3 milhões, 29,28%. O segundo turno está marcado para o dia 28. E as contas por parte de Bolsonaro já foram feitas. Se os eleitores de Ciro, de Marina, de Boulos e de Vera apoiarem o candidato do PT, ele somará 45.966.534 votos. E se nenhum eleitor aderir ao Bolsonaro, ele terá 48.934.489 votos. Ainda vencerá com uma margem de 3 milhões de votos. 6h48. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Bolsonaro toma áreas que eram de AES em 2014 e avança sobre redutos que deram vitória a Dilma. A Folha de São Paulo. FHC desmente apoio a Haddad e atenua contraponto a Bolsonaro. O Estado de São Paulo. Jacques Wagner diz que Haddad tende a assumir personalidade própria no segundo turno. Correio Brasiliense. Policial que matou ladrão é eleita deputado federal em São Paulo. Valor econômico. Meirelles gastou 41 reais por voto obtido. Bolsonaro, 3 centavos. Estado de Minas. Minas Gerais tem mais de 24 mil casos prováveis de dengue. Jornal do Comércio no Recife. Bolsonaro repreende Mourão publicamente, disse: eu não participará do meu governo, garantiu Haddad. Fortaleza Diário do Nordeste. Em entrevistas ao Jornal Nacional, Bolsonaro e Haddad afirmam que não farão nova Constituição. Porto Alegre, 0 hora. Bolsonaro chama Haddad de canalha após proposta contra fake news. Edições impressas locais do Centenário Jornal do Comércio. Alívio e expectativa na economia com definição do segundo turno. A crítica estampa. Queimadas, capital da fumaça. Está difícil respirar. Em tempo. Arthur não teme expulsão do PSDB. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Carol Marra, José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini com o noticiário policial. A operação de áudio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra.
96,9 Difusão.